Paz de Cristo, irmãos. Então agora vamos para o ponto 5 desse estudo. A gente viu no estudo, no ponto 4 sobre a sombra daquele reino, ou a figura do reino perfeito que Deus estava mostrando, estava nos deixando, nos testemunhando. Ou seja, ele fez um povo, que é Israel, certo? Ele pegou, iniciou um povo, esse povo se cumpriu ali no Israel na carne. Ele prometeu um lugar lá para Abraão, ele prometeu uma bênção, depois ele prometeu um rei, certo? Ele fez a aliança lá com Davi, prometendo um rei que reinaria sobre eles eternamente, um reino que não teria fim. E todas essas coisas a gente vê que eles se cumprem parcialmente ali naquele reino, ou seja, a gente tem Israel, o povo de Deus, no lugar que Deus escolheu para eles estarem, recebendo as bênçãos e né, sobre um rei reinando sobre eles, um rei justo. Só que isso não se cumpriu perfeitamente e eternamente. Esse reino caiu. Esse reino caiu e agora o que aconteceu então é a divisão do reino. É isso que a gente vai ver nessa parte do estudo, certo? E aqui no reino dividido, a gente vai ver que, lembra que naquela que a gente viu também no ponto passado, Deuteronômio 28, aquelas exortações, também Josué 23, 12 a 13, exortações que foi dado para o povo. Se vocês obedecerem e cumprirem os mandamentos, os estatutos, vocês vão vão prosperar, continuar sendo como as estrelas do céu. Mas se vocês não obedecerem, vocês vão ficar reduzidos o seu número. E aqui, então, esse julgamento chegou, eles não obedeceram. E o que aconteceu é que Deus, então, ele vai dividir o reino de Israel. E teve um propósito para essa divisão. Não foi simplesmente porque eles pecaram, né, não obedeceram, e aí Deus dividiu o reino. Muitos pensam, não dão muita importância para essa divisão do reino. Simplesmente acham que Deus pegou, então ele divide o reino, e aí as 10 tribos do norte elas se espalham para as nações, como se Deus não tivesse mais nenhum plano para eles. Fica sendo só Judá e Benjamim, as duas tribos que ficam ali no sul, né? O reino de Judá, a casa de Judá ali no sul, um povo pequeno, e aí esse passa a ser o povo de Deus. E aí no Novo Testamento, esse continua sendo o povo de Deus, o Judá, os judeus é Israel, e aquelas 10 tribos, Deus não teria mais plano nenhum para eles, eles foram perdidos, agora entra a igreja, que é uma coisa totalmente diferente, certo? É como se Deus tivesse simplesmente feito algo à toa. E a gente vai ver que não foi à toa essa divisão, certo? Então, a partir do reino aqui, a partir da divisão do reino, o que acontece? Então Deus divide o reino em Israel em 2 reinos, né? O reino do norte tendo 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. No reino do norte, ele escolhe Jeroboão, que é um efraimita, para ser o rei sobre as 10 tribos do norte. Certo? Isso está lá em 1 Reis 11, se vocês quiserem dar uma olhada. Não vou colocar aqui para não ficar muito grande, para a gente não ter que ver todos esses textos. Mas ele coloca Jeroboão escolhe Jeroboão para ser rei do reino do norte. No reino do sul, vai continuar sendo Salomão, certo? O filho de Davi. Então o reino do sul vai continuar sendo Salomão como rei. Ainda em 1 Reis 11, a gente vai ver, se vocês quiserem ler lá, a partir do versículo 40, você vai ver que Salomão ele quer matar Jeroboão, porque ele tinha assumido, né, o poder sobre as 10 reinos do norte, houve uma rebelião ali. Então Salomão quer matar Jeroboão, e Jeroboão ele vai para o Egito, e ele fica lá no Egito até a morte de Salomão. E aí então Jeroboão volta após a morte de Salomão e assume o reino de Israel. E aí a gente vê mais um paralelo que você pode ver entre Efraim e Cristo. Lembra que no estudo passado, quando eu falei sobre as duas casas de Israel, se era na carne, descendência na carne, eu coloquei o paralelo que Cristo cumpre Efraim. Aqui a gente vê mais um paralelo disso. Jeroboão, representando ali então, ele é um efraimita, representando as 10 tribos, ele foge para o Egito e fica até a morte de Salomão. Exatamente como Cristo teve que fugir para o Egito até a morte de Herodes. Certo? Então quando Salomão morre, Jeroboão, então, ele volta do Egito e é declarado rei sobre as 10 tribos, certo? A casa de Judá
fica sendo o filho de Salomão, o rei, que é Roboão, certo? E a gente vai ver ali em 1 Reis 12, deixa eu vir aqui na Bíblia agora, 1 Reis 12, que isso não foi por acaso, como eu falei antes. Isso foi vontade de Deus. Olha aqui, 1 Reis 12, do 20 ao 24, a gente vai ver. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo o Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão chegou em Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e Benjamim. Viram? Aqui falou que somente Judá permaneceu leal à dinastia de Davi, só que aqui no 21 já coloca Judá e Benjamim, que foram as duas tribos que ficaram no sul. Então, continuando, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino para Roboão, filho de Salomão. Então, o que está acontecendo? Roboão, ele reuniu o exército para ir guerrear e recuperar para o reino ficar unido de novo. Ele não estava aceitando essa divisão e que Jeroboão tinha sido declarado rei lá sobre as 10 tribos do norte. Entretanto, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo. Assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra os seus irmãos, israelitas. Voltem para casa todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E aí eles obedeceram e voltaram para suas casas. Então a gente vê que essa divisão teve um propósito. Foi Deus que fez isso. Ele fala, fui eu que fiz essa divisão, certo? Então, o que vai estar acontecendo aqui, deixa eu fechar aqui, vamos pro slide agora. O que está acontecendo aqui, então? Falei lá sobre Deuteronômio, né? Que aquele julgamento chegou. Em 922, então, antes de Cristo, o reino de Israel ele é dividido. E em 722 antes de Cristo, a Síria vai invadir a casa de Israel, que é Efraim, né? Que tem Efraim como cabeça, que em muitos lugares nos profetas é simplesmente chamado de Efraim, como em Ezequiel 37, por exemplo. Em Isaías 7, a gente vê que tanto o caso de Israel como Efraim eles estão se referindo às 10 tribos do norte, após a divisão, certo? E a casa de Israel nunca mais voltou a ser povo, então ele se espalhou pelas nações e assimilou o costume dos gentios, certo? Casa de Israel, Efraim, como eu falei, ou casa de Efraim e casa de José. Esses três termos, se você estiver lendo os profetas e você encontrar esses termos, você vai relacionar eles com as 10 tribos do norte. Tanto a casa de José, como Efraim, ou casa de Efraim, ou casa de Israel. Mas em alguns lugares, dependendo do contexto, ainda nos profetas, vai estar se referindo à casa de Israel, se referindo às 12 tribos, a toda a casa de Israel. Então, a gente tem que... Então não é uma regra que sempre que após a divisão do reino, quando você lê lá a casa de Israel, vai estar se referindo somente às 10 tribos do norte, ou a Efraim. Então, dependendo do contexto. Então, a gente tem que entender bem todas essas coisas para você reconhecer sobre quem está falando quando aparecem esses termos nos profetas, certo? E por que eles em 722, ali então antes de Cristo, eles foram invadidos pela Síria, né? E não deixaram de ser povo, foram espalhados entre as nações. Porque o reino do norte, a casa de Israel, o Efraim, sobre o reinado de Jeroboão, eles entraram numa idolatria muito grande. Eles começaram a colocar como sacerdotes pessoas que não eram levitas, eles nem eram mais da tribo de Levi. Começaram a erguer como sacerdotes qualquer pessoa. Então a idolatria ficou muito grande. Jeroboão fez bezerro de ouro para ser idolatrado. Então os próprios levitas, eles viram que eles não tinham muita função mais ali no Reino do Norte, na casa de Israel. Então os levitas, a grande maioria deles, ou praticamente todos, mas para não generalizar, a grande maioria, eles foram de novo para o Reino de Judá, lá para o sul. Então, basicamente, quem ficou sendo casa de Judá, ficou sendo Judá, Benjamim e os levitas. E todas as outras tribos, as outras 10 tribos, ficaram sendo o Reino do Norte de Efraim. Certo? Lá em 522 depois, então,
a gente vai ver que o reino de Judá, né, a casa de Judá, o reino do sul, eles também vão ser levados cativos, só que para a Babilônia, né? 522, não, desculpa, em 586, eu falei errado ali, 586 eles vão ser levados cativos pela Babilônia e vão ficar 70 anos cativos lá na Babilônia, só que a gente sabe que eles vão voltar a ser povo, vão voltar para a terra deles, certo? Então a gente vê uma diferença, uma distinção aí. O reino do norte foi levado cativo pela Síria e nunca mais voltou a ser povo. O reino do sul ficou só 70 anos cativo e depois voltou a ser povo. Então vocês lembram aquela profecia, né? Uma profecia que foi dada em Deuteronômio 28, uma exortação que falava para eles que se eles não obedecessem os estatutos e não obedecessem aos mandamentos, eles seriam divididos, espalhados entre as nações, e em vez de eles serem numerosos como as estrelas do céu, eles ficariam pequenos, seria um povo de um número pequeno. Isso aconteceu exatamente aqui com a divisão. A maioria, grande parte do reino foi levado cativo, se espalhou entre as nações e ficou sendo um povo pequeno ali, então, o reino de Judá. Mas agora essa coisa começa a ficar interessante. Coincidentemente ou não, lógico que não, né? Isso já era um plano de Deus. A promessa de ser uma multidão de nações, ela tinha caído sobre quem? Ela tinha caído sobre Efraim. Se a gente for lá em Gênesis 48, deixa eu voltar para a Bíblia aqui. Vamos para Gênesis 48. Lá em Gênesis 48, quando Israel, né, Jacó está dando, então, passando a bênção, a primogenitura da bênção para José e depois, consequentemente, para os filhos de José, e vai cair sobre Efraim, a primogenitura de Israel, ele vai falar aqui, no versículo 19. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Ele que também será um povo, também será grande, Manassés. Mas, apesar disso, o seu irmão mais novo, então Efraim, será maior que ele, e os seus descendentes se tornarão uma multidão de povos. Em outras traduções fala multidão de nações. Mas no hebraico, se a gente pegar no hebraico, esse termo multidão de nações, ele significa também a plenitude dos gentios. Tem algumas traduções, eu encontrei na Reina Valera, é uma tradução em espanhol, as Reinas Valeras mais antigas, de 1700, elas trazem aqui no Gênesis 48, 19, que os descendentes de Efraim se tornariam a plenitude dos gentios. Certo? Então, você vê como o plano de Deus estava se formando. Ele dividiu o reino, fez esse reino se espalhar entre as nações. E qual reino? O reino de Efraim, que o cabeça era Efraim. Que a promessa lá na divisão da bênção tinha caído sobre ele de ele ser a plenitude dos gentios. Certo? E aí o que acontece então? Eles são levados cativos, né, pela Síria. Certo? Aí depois do Império Assírio, o Império Babilônico vai ser o império que vai dominar o mundo. Depois do Império Babilônico vai ser o Império Medo-Persa, que vai dominar o mundo. Depois do Império Medo-Persa vai ser o Império Grego, depois o Império Romano, e toda essa sucessão de impérios que a gente vê ali na palavra. E depois, com o passar do tempo, após o Império Romano, a gente sabe que vai se modernizando, e a Europa depois vai pegar e vai colonizar, né, as Américas, né, a África. Eles vão por todos os lados, pelos quatro cantos da terra. Ou seja, a casa de Israel, daí na carne, estou falando na carne, ela foi espalhada entre as nações e ela se dividiu pelos quatro cantos da terra, cumprindo lá a promessa que foi feita a Jacó, certo? Deixa eu encontrar aqui. Aqui em Gênesis 28, 14. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Ou seja, o que caiu, a promessa que tinha sido feita lá para Abraão, da descendência dele, abençoar todas as famílias da terra, tinha passado para Isaac, caiu sobre Jacó, certo? E que Jacó depois, lá em Gênesis 49, a gente acabou de ver, passa para Efraim, falando que a descendência dele seria
uma multidão de povos ou a plenitude dos gentios. E aqui foi falado para Jacó: seus descendentes serão como o pó da terra. Aqui falando dos descendentes na carne mesmo. Se espalharão para os 4 cantos do mundo. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Aí aqui fala da sua descendência. Lembra que lá em Gálatas 3, Paulo fala que ele falou e a sua descendência, e não de descendentes falando de muitos, mas de uma só, que era Cristo. E então os que são de Cristo são a descendência de Abraão. Aqui então a gente vê que Deus usa a descendência na carne para espalhar Israel, só que o descendente é Cristo. Então, em Cristo, a descendência na carne não conta mais. É o estudo que eu fiz anterior a esse, que eu explico sobre isso. A descendência é os que estão em Cristo, então, porque os que estão em Cristo são a descendência de Abraão. É por isso que lá em Romanos 11, quando ele está falando sobre Israel ali para eles, Paulo vai falar o seguinte: novamente eu pergunto, acaso eles tropeçaram para que ficassem caídos? Ou tropeçaram para que caíssem? E ele fala, de maneira nenhuma. Pelo contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios. Ou seja, a gente está vendo aqui o plano perfeito de Deus. Porque se a revelação bíblica for como o dispensacionalismo coloca, o que o dispensacionalismo coloca? Que Deus tem um povo Israel, e ele, por algum motivo, ele rejeitou, né, todo esse povo de Israel, e ele fundou a igreja. E aí ele vai ter esses 2 povos distintos e vai lidar com esses 2 povos de modo diferente. Ele vai arrebatar primeiro a igreja e depois, durante a grande tribulação, ele vai lidar com Israel, certo? Mas, querendo ou não, o dispensacionalismo faz Deus ter 2 esposas distintas. E esse não foi o plano de Deus, não é assim que funciona. Como que foi o plano de Deus? Aqui está nos explicando. Lá em Gênesis, com Efraim está nos explicando. Acaso eles tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Por causa da transgressão deles é que veio a salvação para os gentios. Ou seja, Deus espalhou o reino do norte, Efraim, pelos 4 cantos do mundo, certo? E os gentios, então, começaram a fazer parte. Eles estão dentro de todo esse Efraim. E a gente vê nos profetas essa restauração que vai haver dessas 2 casas. É o que fala lá em Jeremias 31. Vou fazer uma nova aliança com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nessa casa de Israel de Jeremias 31, está englobado todos os gentios. E aí depois Efésios 2, a gente vai ver que dos 2 povos serão feitos um só. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas esse que foi o plano de Deus, então. E se a gente continuar aqui em Romanos 11, aí depois que ele fala sobre as 2 oliveiras, a oliveira brava, os ramos naturais, não vou explicar tudo, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas aqui em Romanos 11, 25 ele fala assim, ó, irmãos, eu não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Ou seja, quando a plenitude dos gentios, Efraim, aí Cristo veio, morreu e ressuscitou na cruz, e trouxe eles de volta em aliança, os que estão em Cristo, que crerem em Cristo estão de volta em aliança, então a plenitude dos gentios chegou. Esse é o mistério. E aí em Romanos 11, 26, ele fala, e assim todo o Israel será salvo. Esse todo o Israel agora está englobando as 2 casas. Aqui quando ele falou aqui em Romanos 11, ele fala assim, eles tropeçaram para que caíssem? Não. Por causa da transgressão deles, ou seja, eles transgrediram, Deus dividiu o reino, e aí por causa disso veio a salvação para os gentios, porque os gentios podem entrar em aliança através de Efraim em Cristo. E aqui ele fala, para provocar ciúmes em Israel. Porque ele fala aqui, esse Israel, a gente tem que entender o seguinte, quando, no Novo Testamento ali, quem que era o povo de Deus, que já desde 722 a.C. era apenas quem? Israel, a casa de Judá. Ou seja, a casa de Judá, os judeus começaram a ser chamados de Israel, porque só eles ficaram com aliança com Deus, ficaram sendo o povo de Deus. Então aqui quando Paulo está falando, isso que é para provocar ciúme em Israel, esse Israel que Paulo está se referindo aqui, é a casa de Judá, certo? É quem era chamado de Israel, os judeus. Só que na verdade Israel era a casa de Israel de Efraim. E quando ele vai
aqui em Romanos 11:26 fala assim, e assim todo o Israel será salvo, agora é todo o Israel, as duas casas, tanto a casa de Israel quanto a casa de Judá. E olha o que ele fala, não quero que ignore esse mistério. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse então a plenitude dos gentios, e aí todo o Israel vai ser salvo, certo? E uma coisa também muito importante ainda aqui no reino dividido, para gente entender, é que Deus ele fez alianças com o seu povo, certo? Ele fez lá uma aliança com Adão, com Noé. E aí, a partir do momento que ele chama Abraão, ele vai fazer uma aliança com Abraão. Aí ele vai formar o povo dele, ele vai fazer uma aliança com Israel, então, lá através de Moisés, certo? Tem uma aliança ali no Sinai feita. E depois ele vai fazer uma aliança com Davi. Essas alianças apontam para aquelas coisas que a gente veio vendo. Uma promessa de um povo, um lugar para eles, bênçãos e o rei e um reino, certo? Então todas as alianças vão progressivamente mostrando esse padrão, essas coisas que Deus vai introduzindo no reino dele, para ser um reino perfeito. E a gente vê que tanto a aliança com Abraão, quanto a aliança com Israel, quanto a aliança com Davi, todas elas são feitas antes do reino se dividir. Ou seja, a gente está vendo aqui, mais uma vez, Deus mostrando o seu plano. Lembra que a figura do reino, a sombra do reino que ele queria mostrar que seria o reino perfeito, e não que ele vai ter dois povos distintos, aquilo era uma sombra. Então ele faz todas essas alianças antes do reino se dividir. Ele faz a sombra do reino, mostra para eles, então o Israel, o povo no lugar que ele queria, recebendo as bênçãos sobre a autoridade do rei que ele levantou. Ele mostra como seria, olha, aqui o testemunho do padrão que eu quero. Todas as alianças feitas antes. Aí, então ele divide o reino por causa da transgressão deles, que ainda não era o reino perfeito. Esse reino perfeito ia vir só depois de Cristo. E aí depois da divisão do reino só vai ter mais uma aliança. Depois da divisão do reino é a nova aliança, através do sangue de Cristo, que vai unir, como fala em Jeremias 31, eu faria uma nova aliança entre a casa de Israel e a casa de Judá. E a minha lei vai estar no coração deles, através do Espírito. O Espírito ia escrever a lei no coração do povo. E aí isso vai se cumprir, né, depois da última semana de Daniel, que ela vai se cumprir perfeitamente, na plenitude, certo? Então é só em Cristo que todas as coisas vão se cumprir. E a gente sabendo que toda a palavra ela se converge em Cristo, é até estranho a gente achar ou pensar que aquele reino de Israel na carne era a vontade de Deus, e aí por alguma coisa, aí como um plano B, que ele enviou Cristo. Isso não faz nenhum sentido, gente. Esse é o que eu quero que vocês entendam. Que, me desculpem os dispensacionalistas, mas é um equívoco muito grande você analisar e ter esse sistema teológico, essa visão, porque isso vai prejudicar toda a sua visão do Novo Testamento e de Apocalipse, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e entendido a parte aqui da divisão do reino. Esse foi o 5º ponto do nosso estudo. E eu vou voltar agora com no 6º ponto, vai ser o reino profetizado, então. Após a divisão do reino de Israel, a gente vai ver que Deus começa a levantar os profetas, então. E ele vai profetizar a restauração. E como vai se dar isso? Vai profetizar o Messias, vai começar a profetizar todas as coisas que vai nos levar, né, na sequência do estudo. Então é isso, irmão. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos.